Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência, tá? Nessa realidade, tá? Eu sei que a gente enfrenta muitas dificuldades, enfrentamos também coisas felizes, a gente se alegra, a gente sente dor, a gente experimenta. Então a nossa consciência está aqui experimentando várias coisas, tá, pessoal? Mas o importante da gente é a gente seguir caminhando, crescendo essa consciência, tá? Entendendo por que a gente está aqui, entendendo o jogo aqui dessa realidade, tá? Para a gente não se perder nessa realidade, tá? E a gente crescer porque a gente vai se tornar uma alma de luz para fazer a passagem para realidades superiores. Realidade onde a frequência é uma frequência muito evoluída, tá, pessoal? Se você ainda está caminhando, você despertou, não está entendendo ainda está vacilando um pouco, tá tudo certo, tá, pessoal? A gente está aprendendo aqui. Aqui é uma aprendizagem mesmo. A gente está aprendendo, tá? Então a gente está errando, mas a gente está com a intenção de se tornar um ser melhor, uma pessoa melhor. Então, é a gente trabalhar essa alma de luz, né? Que é o tema que eu estou falando, tá, pessoal? Já falei a primeira, segunda e terceira parte, agora eu já vou para a quarta parte, né? Que eu estou nos versículos bíblicos aí, tá? Essa parte os evangélicos aqui gostam, tá? O pessoal aqui gosta de. Eu estou lendo aqui, tá? Pausadamente as escrituras. Então eles gostam muito desse vídeo quando eu essa parte que eu faço aqui gravando sobre a Bíblia, a Escritura, tá? Obrigado aí vocês evangélicos, vocês aí católicos, vocês que gostam de estudar a Bíblia, ler as Escrituras, né? Isso significa que vocês querem conhecer a verdade, vocês é espirituais, vocês estão buscando, tá? Então, espero que vocês falem ao seu coração, espero que vocês abram a consciência com o que eu estou trazendo aqui, tá, pessoal? Espero que ajude vocês, tá? E é assim, a nossa caminhada é desses altos e baixos, a gente trabalhando para a gente se tornar essa alma de luz, tá? Essa frequência mais elevada, esse ser mais elevado, tá? E aqui nessa realidade não é fácil, tá, pessoal? Se não é fácil para mim, também não é fácil. Não é fácil para você, mas como é que se diz? A gente precisa, como é que se diz? Trabalhar essa frequência, tá? Porque todas as coisas que foi preparada aqui pela Matrix, né? Que tem influências malignas, para que a gente não se conectasse à nossa alma divina, se conectasse com Deus, com o divino, tá? Então criou toda a matrix aqui de engano, muitas coisas, frequências distorcidas, para que a gente não se conectasse com a nossa frequência divina. Esse é o trabalho, eles estão trabalhando aí, tá, pessoal? Mas contrária à nossa evolução. Porque esses seres, pessoal, tá? Eram para estar nos ajudando a gente a crescer espiritualmente. Mas você sabe a história, tá? O que aconteceu, né? O ciúme, a inveja, entrou frequências, entende, contrária à, à nossa evolução, tá, pessoal? E isso é sentido aqui nessa realidade, né? Que essas pessoas estão de acordo com essas frequências. Então, quando uma pessoa está sentindo inveja de você, ciúme, não quer ver você bem, isso são frequências baixas, pessoal. Se você está sentindo isso pela alguma pessoa, você tem que cuidar disso, porque isso é uma frequência maligna. Você está na frequência maligna.
tá? Você que está me ouvindo agora aí, tá? Entende? Então, tem que cuidar disso, tá, pessoal? Porque isso aí é influência maligna. Por que, que você não quer ver a outra pessoa bem? Foi por isso que teve aqui um vídeo aqui que eu falei, por que, que a pessoa não quer me ver bem? Com dinheiro, tendo as coisas, tendo. Por que, que você não quer me ver assim? Tem influência maligna. Então, e tá aí em vários setores, tá? Usando esse tipo de pessoas que estão inconscientes, tá, pessoal? Essas pessoas, se elas de Deus verdadeiramente, ela trabalhar a alma espiritual dela para ela ter compaixão, amor, alegria, paciência, né? Virtudes mais elevadas, mas é difícil encontrar aqui essas virtudes, tá, pessoal? Você vê que até no meio religioso é difícil de encontrar pessoas com essas virtudes, pessoal. Imagine pessoas que estão só com pensamento maligno na frequência da, da Matrix aí. Imagine isso, pessoal, tá? De vez em quando encontra aí pessoas, né, que estão trabalhando, elas estão buscando fazer o bem ao próximo. Então, tem pessoas aí, tá, que nem ninguém sabe, tá? E ela tá fazendo coisas, ajudando o próximo, tá? Com o amor dela, sem interesse nenhum. Tem aí, pessoal, tá? Mas são poucas pessoas, tá? Porque o que predomina aqui é isso aí, tá? Matrix colocou logo para esse sistema financeiro egoísta, tá? Que cada um só pensa em si, tá? Então colocou esse sistema para que vocês vibrem aí, tá? Na frequência aí, vibre na frequência e se esqueça dessa conexão com o Criador. E a gente que é espiritual, que despertamos agora. Agora a gente tem que trabalhar contra essas frequências, trabalhar de acordo com a unidade, a frequência do amor, da paz, da alegria, da compaixão pelos próximos, pelos irmãos. É isso, tá, pessoal? Essa é a nossa dificuldade que a gente encontramos aqui. Mas vamos lá continuar o nosso estudo do nosso tema. Já tá na quarta parte, né, pessoal? Cadê? Deixa eu ver. Qual é o tema que a gente vem falando aí, pessoal? Falando a primeira, a segunda, né? Já falamos a primeira, a segunda parte. Mas é isso para vocês entendendo, tá? Eu espero que vocês vá divide em vídeo, em série, para você entender o que eu estou falando. E eu estou dando ênfase, tá? Explicando cada detalhe, tá, pessoal? A gente está gravando vídeo assim agora, para vocês todos entenderem, tá? Todos chegar ao conhecimento, todos expandirem a consciência. Então, o tema que a gente já está na quarta parte, qual é? O que é a luz, o que é a alma de luz espiritual? E por que temos que desenvolver a alma de luz? Então, pessoal, é o nosso tema que a gente já vai para a quarta parte, né? Porque eu estou gravando cada dia, estou gravando uma partinha aí, tá? E para vocês entenderem, cada vídeo, né? Tem menos 60, 50 minutos para vocês estudando sobre isso, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala? O que é essa alma de luz espiritual? Ele diz: a alma de luz espiritual é um conceito espiritual, né? Que representa a essência iluminada de um ser. Então, representa essa alma de luz, representa a nossa essência, que é a nossa consciência, né? Iluminada de um ser. Então, essa palavra iluminada, luz, é que essa consciência ela tem conhecimento, tem ciência de quem é ela, do que ela veio fazer. Então ela está iluminada, né? Que foi o que Cristo lá, o que Paulo fala, desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então Cristo vai levar você a um conhecimento maior para que a sua consciência seja iluminada e você saiba como lidar
com a realidade que você está vivendo, tá? Ele fala que através da evolução espiritual se torna um espírito puro, sábio, desprendido do egoísmo e da matéria. Então, é isso. Quando a gente expande a consciência, tá, pessoal? A gente vai se purificando, o espírito vai se tornando puro e sábio e vai se desprendendo do ego. Então, o que é o ego, o egoísmo? É esse homem do desejo. Por isso que Paulo fala lá, né? A gente já despiu do velho homem. Então, a gente despiu, a gente parecendo que é uma roupa, né? Mas é uma roupa mesmo. E nosso corpo aqui é uma roupa para o nosso espírito, tá, pessoal? Então você tem que se despir desse aí. E agora colocar outra vestimenta espiritual. Por que, que a gente tem que colocar outra vestimenta espiritual? De santidade, de amor, para que a gente não fique nu. Então, foi por isso que Cristo está falando lá em Apocalipse, né? Vocês são cego, pobre e nu. Vocês estão nu. Então, compre vestes branca de mim, compre colírio para que enxergue. Então, por isso que está lá escrito em Apocalipse. Então, está falando em relação a isso, a você se vestir de frequências elevadas da alma e não de frequência que você está preso ao egoísmo e é preso à matéria. Então, pessoal, quando você vê pessoas que estão presas às coisas da matéria, tá? Ela ainda está apegada a essas coisas materiais. E é preciso desprender. A gente que é espiritual, a gente tem que fazer esse trabalho, tá? Aí ele fala, essa alma de luz não é o corpo físico, não é, tá? Mas sim uma consciência elevada. Então, ela representa uma consciência elevada, símbolo de verdade, sabedoria e pureza, capaz de irradiar amor, compaixão e guiar o outro no caminho espiritual da verdade. Então, é uma consciência que ele não trabalha só para ele, tá, pessoal? Ele não é egoísta, porque ele está desprendendo do ego. Então, ele está sabendo, tanto buscando o bem-estar para ele, mas ele também está trabalhando para irradiar amor, compaixão aos outros, para fazer que essas outras pessoas também entrem no caminho espiritual da verdade. Então, no caminho, na frequência de Cristo. Então, essa pessoa que tem essa conexão com a alma está trabalhando, né? Porque a gente está aqui trabalhando a nossa frequências, buscando frequências evoluídas, tá, pessoal? De vez em quando a gente, né, quer tá aqui nessa realidade, frequências baixas, de vez em quando a gente dá aquela caída, mas opa, não. A gente tem que voltar à consciência de novo, tá? Para fazer o que é correto, tá? Para a gente aproveitar cada instante da nossa jornada aqui, da nossa encarnação aqui, a nossa consciência. A gente aproveitar todo tipo de energia, tá? A gente vai manipular a energia, tá? Mas tudo para o nosso bem, para a nossa edificação. Então, eu posso ter dinheiro, irmão? Posso ser uma pessoa? Você pode ter dinheiro. Seja um dinheiro honesto, que não engane, não minta ninguém. Ah, irmão Samuel, eu sou espiritual, eu posso praticar sexo? Pode. Você tenha a seu parceiro, a sua parceira, tá? Que é uma consciência que entenda essas coisas. Então, compartilhe essa energia com a outra pessoa. Pode também, pessoal. Entende? Nada pra gente é proibido, mas tudo tem uma frequência. O negócio é que a gente não pode fazer como as pessoas ganham dinheiro enganando, mentindo pessoas. A gente não pode fazer isso, né? Se vincular com essa energia do dinheiro, com essa trapaça, tá? A gente não pode, que a gente que é espiritual. A gente tem que andar na honestidade, não fazer mal ao próximo, porque se você começa a enganar, tira dinheiro, você fez o mal à pessoa. Entende, pessoal? A mesma coisa também a energia do sexo. A gente pode também usar, irmão? Pode, a gente é espiritual, mas a gente pode. Mas não apegado às coisas como
os, os ímpios, as pessoas que estão ainda no ego, estão fazendo aí sexualmente aí as depravações aí. A gente tem a nossa esposa, mulher, namorada, né? Se você é homem, se você é mulher, você tem seu esposo, seu namorado, sabe? Que ele tenha também a mesma frequência, o mesmo conhecimento, a mesma energia, o mesmo comprometimento em um amar o outro, em um trocar energia, em um fazer o bem ao outro. Então, tem que ter essa reciprocidade, tá? Aí você pode trocar energia sexual tranquilamente, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Não como os pagãos que não conhecem a Deus, né? Não é isso que Pedro fala? A gente não pode fazer como os pagãos fazem aí, tá? Vocês sabem como é que eles estão fazendo aí, né? Então, a gente pode. A gente é espiritual, mas a gente pode usar essas energias, mas não apegada a essas coisas, sempre nos desvencilhando dessas energias mais densas, mais baixas dessa. Porque a gente agora tá indo para uma dimensão espiritual elevada, tá? Qualquer momento que a gente desprender do corpo, né? O corpo não funcionar mais para nada aqui, tiver algum problema, a gente desprende e a nossa consciência vai para essa realidade, né? Mais elevada. Por que, que as pessoas estão ficando presas aqui, as almas, as consciências das pessoas? Porque elas não prepararam essa alma de luz, pessoal, para ela ter a frequência adequada, né? Para passar para lá. Não aproveitou da frequência de Cristo, essa graça. Então ele está aproveitando essa graça, tá? Porque não está acontecendo, tá fazendo coisas que as outras pessoas que não conhecem a Deus estão fazendo. Pessoas que é espiritual, pessoal, cometendo cada coisa, tá? Então, por isso, quando a gente entra na frequência de Cristo, a misericórdia nos cobre. Então, mas a gente vai aproveitar agora essa misericórdia para. Ah, agora eu estou livre, né? Agora eu tenho liberdade, né? Agora eu vou aprontar tudo. Depois eu vou para o céu. Depois eu vou para Cristo. É assim que a gente tem que fazer, pessoal? É assim, ou a gente aproveitar para fazer o bem, amar o próximo, a gente fazer energia mais espirituais, pessoal. É isso que acontece, tá? Então, aonde a gente parou aqui, vamos continuar, né? Terceira, aqui a terceira aqui. Quarta parte. Vamos continuar, porque a gente tá continuando os versículos, né? Será que a Bíblia fala sobre essa alma de luz espiritual, pessoal? Vamos ler. Tiago 1, versículo 17. Então, começando a quarta parte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Então, pessoal, você vê que toda a dádiva, todo dom perfeito, né? Toda a energia para beneficiar a gente vem desse Pai da luz. Quem é esse Pai da luz? É o que a gente, em vários contextos espirituais, fala fonte de luz, o Deus incognoscível, né? O Todo-Poderoso, o Criador. Então, o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, ele é o Pai da onde vem luz. Então, luz é o quê? Vem conhecimento, vem energia. Então, todo conhecimento vem dessa fonte que não muda como sombra inconstante de variação. Então, Deus não muda. Deus é essa fonte, né? Que ele é a mesma fonte e de toda a fonte está vindo toda a luz, toda a sabedoria, todo o conhecimento, está vindo todas as informações que a gente precisa. É por isso que a gente tem que se conectar. Mas como é que eu faço, irmão Samuel, para me conectar com esse Deus? Eu não vejo ele. As pessoas falam que ele está na igreja lá. O pastor fica falando para eu ir para a igreja lá porque ele está lá. Olha o engano aí. Você entende? Para tirar, pessoal, a nossa conexão com Deus,
verdadeiramente. Esse é o engano que está, tá? Porque esse Deus é essa parte dessa sua alma divina que está em você. Quando você entra na frequência para se conectar a essa parte de Deus, você está conectado com Deus, tá? E isso até é um trabalho da espiritualidade, despertar sua consciência para você entender isso. Porque senão você vai ficar procurando em lugares que os líderes estão falando. Está aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui, tá? Vai ficar aí falando para vocês. Então, o que mais? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente tem um chamado, tá, pessoal? A gente que é espiritual, como é que a gente percebe o chamado de Deus? Quando a gente desperta a consciência. Quando ele começa a ver, a gente vê coisas, ele nos mostrando, nos chamando, tá? Então, despertou a sua consciência. E tem muitos aqui no meu canal, tá? Despertar a consciência. Então, é o chamado de Deus tirando você das trevas, então, da ignorância, né? De uma frequência mais para a sua maravilhosa luz. Então, para a sua sabedoria, seu conhecimento, né? Então, ele está chamando você para isso. Para você anunciar a grandeza de Deus. Então, como é que você anuncia a grandeza de Deus? Você transmitindo essa frequência, essa alma, alma de luz que está dentro de você. É assim que você vai anunciar a grandeza de Deus. Tá? Então, você, aquele que desperta, é geração eleita dele, sacerdócio real, então você se torna um sacerdócio, nação santa, então você é a nação de Deus, então a nação de Deus, Israel espiritual, é um povo exclusivo dele, para fazer isso, fazer o bem, transmitir essa frequência evoluída. Agora, tem muitos pessoal que estão dizendo, eu sou de Deus, eu aceitei Jesus, eu sou de Deus, mas ele não está transmitindo a frequência, tá? Que um filho de Deus realmente tem que transmitir aqui nessa realidade. Talvez ele está até fazendo coisas piores do que aquela pessoa que não diz que não é de Deus, que ela diz, não sou de Deus, eu não estou na igreja, né? Porque muitas pessoas pensam que se tornar de Deus é quando ir para um lugar desse físico aí, que os pastores dizem que é a igreja. Aí as pessoas colocam isso na mente e dizem, eu sou filho de Deus. Não, mesmo você não indo, você é um filho de Deus, você tem uma centelha divina. Agora, o que é que precisa? Alinhar a frequência com essa alma divina. Precisa de conhecimento, então precisa sair das trevas, frequências, mudar a frequência, o comportamento. Então, você tem que desenvolver. Por isso que a minha pergunta é, por que temos que desenvolver a alma de Deus? Para isso, para a gente entrar na frequência, transmitir, anunciar a grandeza de Deus. É assim que a gente anuncia, mostrando a nossa frequência que somos filhos de Deus, tá? O que mais? Efésios 1:18. Vamos lá, né, pessoal? As horas passam. Iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamado, né? Qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Então, para você saber que você foi chamado, tá, pessoal? Você saber qual a esperança do que você foi chamado, para a riqueza da glória da herança do santo. Então, o que é que você tem que fazer? Iluminar os olhos dos vossos corações. Aí você pergunta, irmão Samuel, coração não tem olho, não. Esse coração aqui, pessoal, tá? Mas quando ele tá falando coração, ele tá falando da alma, dessa alma de luz. Então,
a gente tem que iluminar essa alma que vai abrir o quê? Os olhos. Então, quando a gente ilumina, abre o terceiro olho, que é o termo que é usado por alguns espiritualistas, que é a sua visão espiritual. Você abriu o terceiro olho. Então, quando a gente ilumina a alma, tá? A gente abre essa visão espiritual, né? Na nossa alma. O coração aqui representa a alma do ser humano, tá? Para saber por quê. Por que que representa a alma do ser humano? Porque eu já falei, o que é que representa a alma aqui do ser humano? O campo mental e o campo emocional. Então, da onde vêm as emoções? Não é do coração, pessoal? Eu estou emocionado, eu estou emocionado, meu coração dispara, não é isso? Isso é a prova que é a alma, tá? É a sua alma, tá? Que está se manifestando nessa realidade, usando o corpo, tá? Então, o coração físico tem a conexão com essa alma, com esse campo, tanto mental como emocional. Entende, pessoal? Eu tenho que explicar isso aqui, porque eu sei que tem pessoas, tá? Que é muito cientista, que é muito, tá? Quando vê essas palavras, não sabe que a palavra tem palavras em metáfora. Por quê? Você vai vir aqui no contexto, se você é muito racional, você vai vir no contexto aqui, olhos do coração. Então, o coração não tem olho. Se você dizer esse coração, mas não tem olho. Como é que Paulo está mandando iluminar o coração dos irmãos? Entende? Então, preciso explicar isso aqui, porque eu sei que tem pessoas muito cientistas, racional aqui também no meu... Eu preciso explicar essas metáforas da Bíblia, tá? Então, ele diz, para saber a esperança do seu chamamento. Então, que você foi chamado e qual é a riqueza da glória da herança do santo. Então, você saber qual é a sua riqueza, que é a vida eterna. Você vai saber disso, tá? Da sua glória, da sua herança. Então, você tem herança se você está desenvolvendo, iluminando os olhos do vosso coração. Tá? A maioria dos espirituais fala que é o terceiro olho, né? A visão espiritual. Então, tem que ser aberta, tá? E isso abre quando você desperta a consciência. Aí ele fala, 2 Pedro 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazei bem e atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. É Cristo, né? Cristo, ele apareça na vossa alma, apareça no vosso comportamento, apareça no seu ser. Cristo, as pessoas vão ver Cristo no seu ser. Então, o que é que ele fala aqui, 2 Pedro 1,19? Ele fala, então ele está falando com os irmãos, né, pessoal? Aqueles que são espiritual. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Então, temos que confirmar a palavra profética, né, no nosso coração. E fazer bem em atendê-la. Então, você faz bem em receber a palavra que os apóstolos estavam trazendo. Por quê? Por que ele estava falando essa palavra profética? Tem que ser confirmada no seu coração. Você tem que atender a essa palavra. Porque ele fala, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então, essa palavra que está dentro de você vai fazer com que você seja uma candeia. Candeia é luz, né? Aquele que colocava o candeeiro, depois candeia que vem de candeeiro. E colocava, né? Por isso que Cristo diz, vós são luz. Então, não se pode esconder uma luz debaixo do alqueire. Você tem que colocar no velador
para que essa luz ilumine todos. Então, a gente está aqui no mundo tenebroso, tá? O mundo de umbral, nessa terceira dimensão. Então, a gente tem que ser uma candeia, a palavra no nosso coração, que acender essa candeia, que é a nossa luz, essa nossa alma de luz, tá? Que tem que brilhar nesse lugar tenebroso. É isso que é o difícil da gente, a gente brilhar aqui, tá, pessoal? E a luz incomoda aqui o que estão aqui na treva. Então ataca a gente, fala mal da gente, quer ver logo o nosso mal. Não, não, não sai daqui, essa luz aqui está incomodando, não. Então a gente incomoda. Não tem o que fazer, pessoal. Se você vai se tornar luz aqui nessa tenebrosa, aqui nessa realidade aqui ímpia, maligna aqui, onde a Matrix, todo mundo está aí praticando as suas maldades, tá? Então, quando a gente vem em uma frequência, uma luz, pela palavra de Deus no nosso coração, o que é que vai acontecer? Você vai brilhar e vai incomodar muita gente. Até o dia, né? Ele fala, até o dia clarei a estrela d'alva, né? A estrela da alva nasça em vosso coração. Então, a estrela vai clarear no coração, que é Cristo, essa estrela, né? Por isso que tem até uma música que os evangélicos cantam, né? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tua mão está todo vencer. Resposta, como é? Resposta a todo aquele que nos dá a verdade, a tua palavra, que não pode mentir. Por isso sempre estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Então, tem uma música que fala que Cristo és a nossa estrela da manhã. Então, a estrela d'alva nasce em seu coração. Então, quando essa estrela d'alva nascer em seu coração, você vai clarear. Então, você vai se tornar uma alma de luz. Tá? Vai brilhar nesse mundo tenebroso. Aí você vai cantar verdadeiramente. Eu acho que nem os evangélicos sabem a letra dessa música que está falando. Eu acredito que a maioria não sabe, tá? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Então, tá falando de Cristo, tá, pessoal? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, tá falando de Cristo. Então, essa estrela da manhã, essa música é linda, tá, pessoal? Eu cantava aí, tá? Eu não sei se hoje os evangélicos cantam essa música aí, não sei, tá? Deve cantar alguns aí. Nunca mais eu vi. Mas eu me lembrei agora quando eu vi essa estrela d'alva, estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, a verdade, a tua palavra, que não podes mentir, não pode, pessoal. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. Então, muito boa, tá? Eu esqueci bastante a letra dessa música aí, mas é linda. Fala de Cristo, que ele é a estrela da manhã, que tem que nascer no nosso coração. Então, na nossa alma, tem que estar a frequência de Cristo na nossa alma, para a gente se tornar uma alma de luz, pessoal. Tá? E Cristo está lá, em Apocalipse, está batendo na porta da sua alma, do seu coração, está tocando em você, mas você está endurecendo. Não pode, pessoal. Aí não pode, tá?
Então, vamos lá. Efésios 4, versículo 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também anda o gentio, na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecido de entendimento, então não tem entendimento, alheio à vida de Deus, então está separado, tá? Por causa da ignorância. Então, o que separa a gente da conexão com esse Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso? O que é? É a ignorância, é as trevas. Então, treva representa ignorância e luz representa sabedoria, entendimento. É isso, pessoal. Em que vive pela dureza do seu coração. Então, por que essas pessoas estão vibrando nessa ignorância? Porque estão endurecendo o coração. O espírito está aí movendo pessoas, está falando ao coração da pessoa, mas a pessoa não endurece, não quero viver nessa frequência que Cristo viu, não quero entrar. Então, como é que a espiritualidade vai fazer o quê? Então, essas pessoas vão se tornando, praticando coisa, tá? Vão se tornando demônio aí, tá, pessoal? Vão se tornando demônio até apagar essa lâmpada, essa luz, que é essa alma de luz que está dentro dela. Vai cometendo, vai, até a luz ser apagada. Então, quando apaga essa luz, tá? A sua alma fica escura, não tem luz, então você está numa frequência baixíssima, você se torna um demônio. Já tem muita gente assim, tá, pessoal? Está aqui nessa realidade e está praticando a malignidade dela. Apagou a luz, pessoal, apagou a centelha divina, que é essa que fazia a conexão com esse Deus, esse Criador. Por quê, pessoal? Porque estão andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, desejo, né? Estão andando aí, tá? Então, é proibido, então ele está falando, portanto, digo no seu texto que não andeis como também anda o gentio. Então, aquelas pessoas que estão no seu vaidade, do seu próprio pensamento, e obscurecido de entendimento. Então, não tem entendimento. Alheio à vida de Deus. Então, está separado da vida de Deus. Por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Então, pela dureza que ele não permite, porque Cristo está à porta. Cristo quer que todo homem entre para ele cear com ele, para você transmitir essa frequência de que a estrela d'alva surja em vosso coração. Tá? Então, esse é o problema das pessoas, tá, pessoal? Aí ele fala aqui, Apocalipse 3:20. Esse é o versículo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, é aí que vai acontecer a ceia do Senhor. Muitos dizem aí, né, que a maneira que eles fazem a ceia, diz que é a ceia na igreja, tá? Mas nem Cristo está dentro do coração dele, pessoal, para cear com ele, tá? Mas é isso, pessoal. Quando a pessoa não é espiritual, ela leva todo o simbolismo para a literalidade. Então, era uma coisa espiritual, passa a ser literal, se torna um ritual nessas igrejas. Então, as religiões começaram assim. E por aí vai, tá? Aí ele fala, 1 João 1,7. Mas se andamos na luz como ele na luz está, né? Temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se a gente anda na luz, anda com sabedoria, né? Espiritual, a gente anda com entendimento, a gente está desperto, né? Como Deus está nessa luz, então temos comunhão um com o outro. Então você é uma pessoa que tem comunhão um com os outros irmãos. Não está separado, então é uma pessoa que não pensa de separação. E o sangue de Jesus Cristo, tá? O Filho dele,
nos purifica de todo pecado. Então, a gente entrar nessa frequência, nessa luz, então vai nos purificando para que a gente se torne uma alma de luz também. É assim que funciona, tá, pessoal? O que mais? 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos prenda a julgo desigual, como com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? A justiça com a injustiça, né? E que comunhão tem a luz com a estrela? Então, são perguntas, tá, pessoal? Que vocês vão ter que responder. Será que por isso que não podemos, tá? Principalmente se você vai se unir como marido e mulher, tá? Ou então uma sociedade, alguma coisa, não se prenda a julgo desigual. A pessoa infiel, se, por exemplo, não seja um casamento, mas também um negócio, uma pessoa está fazendo mutreta. Você vai se prender ao julgo desigual desses infiéis? Você tem que dizer não. Não, eu não concordo com isso. Isso aí vai enganar as pessoas, vão trazer. Mas será que você tem coragem de fazer isso? Porque ele fala, porque que sociedade tem a justiça, né? Porque você quer praticar o bem, a justiça, com um cara que quer praticar a injustiça. É uma pergunta que Paulo faz. E que comunhão tem a luz, então, a sabedoria, o conhecimento com as trevas? Pessoas que estão na ignorância. Então, que comunhão é essa? Vocês não vão ter comunhão. Por isso que a gente que somos irmão, né, espiritual, de alma, a gente sempre está querendo fazer justiça, fazer o bem. Então, a gente é para ter comunhão com esses irmãos. Um ajudar o outro, tá? Nas dificuldades do outro, tá? Para que o outro continue na frequência da justiça, do amor, tá? É isso, porque a gente vai se unir, principalmente, pessoal, se você vai escolher uma parceira, uma mulher para estar do seu lado, a mulher gosta de praticar injustiça, cometer algo, está nas trevas, está na ignorância, então como é que você vai ter comunhão com uma pessoa dessa? Não tem. Não pode, tá, pessoal? O que mais? Número 6 vai atrapalhar você a desenvolver sua alma de luz se você entra em sociedade com essas pessoas. Vai atrapalhar. E tem muita gente, tá, pessoal, que é até espiritual, mas a frequência dela da alma de luz está sendo atrapalhada porque que ela está com uma pessoa que está praticando injustiça, está com pensamento nas trevas, não é desperto. Entende? Atrapalha de ajudar a pessoa. Até as frequências de ajudar as frequências está ajudando para derrubar você. Então tá trabalhando com o inimigo, tá? Aí ele fala, números 6, 24 e 26. Vamos ler aqui, pessoal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, esse Deus, esse Senhor que vai nos guardar, vai fazer a nossa alma resplandecer o nosso rosto sobre ti. E a misericórdia dele vai estar sobre a gente. Então, quando uma pessoa está trabalhando, desenvolvendo a alma dela, a conexão com Deus, as pessoas vão começar a ver a luz em você. Então, aquilo ali é a misericórdia de Deus sobre você. Vai fazer você se levantar e vai lhe dar paz. Isso foi o que Cristo prometeu quando ia se separar dos apóstolos. Deixo a minha paz vos dou. Não dou como ao mundo dá. Então, é aquela paz que vem de dentro. Quando Cristo está no seu coração, essa paz vai tomar todo o seu ser. Pode estar acontecendo aqui bagunça, guerra, mas você está em paz, tá, pessoal? O que mais? Mateus 16,
26. Vamos ler. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou quem dará ao homem a recompensa da sua alma? Então, não adianta, tá, pessoal? A gente sempre vai ganhar o mundo inteiro, eu vou. Mas vai perder a sua alma por causa de nada, por causa de coisas materiais, você não vai levar. Você vai ver quando você tiver desprendendo do corpo a sua consciência, você estiver morrendo. Opa, meu Deus, o meu carro lá. Ai, meu Deus, meu apartamento vai ficar. Oh, meu Deus. Vai desprender. Você vai embora, não vai levar nada. É o que o apóstolo Paulo escreve lá. Nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. O que a gente vai levar são o que a gente coloca na nossa alma. Então, nossa mente, nossa emoção. Então, a gente vai levar essa bagagem. O que é que você vai levar daqui, pessoal? Tá? Você vai perder a sua alma, você vai ficar presa aí na mão do inimigo, a sua alma, vai perder a sua alma, a sua liberdade por causa de coisas materiais? É uma pergunta para vocês responderem. Vocês decidem, tá? Aí o que mais? Salmo 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Então, o salmista ele diz que a alma dele só está esperando em Deus mesmo. De Deus que vem a salvação da alma dele. Então, é a mesma coisa que você pensa? O salmista está dizendo: minha alma está esperando é só em Deus. Tá? Entende, pessoal? Por quê? Por isso que é importante a gente descobrir quem é verdadeiro a gente, pessoal. Quando você pensa que você é esse ego aqui, é esse homem do desejo, você fica atrelado às coisas materiais. Mas quando você é espiritual, você sabe que é uma consciência, é um espírito, você não fica muito atrelado a essas coisas materiais. É por isso que é importante saber, tá? Foi por isso que o meu despertar, a saída do meu corpo aqui, eu percebi que eu era um espírito, uma consciência, que estava usando esse corpo, tá? Isso foi muito uma virada de chave na minha consciência, tá? E tem muita gente, tá? Tendo essas experiências aí para ter a confirmação verdadeiramente de quem é ela, tá? Porque é muito atrelada ao corpo, ao ego, às coisas materiais. Então, às vezes a espiritualidade tira esse cara do corpo aí, tira ele logo, senão esse cara aí vai se desviar aí. Tira ele logo do corpo aí. Ele sabia que eu era espiritual, ele sabia, então me despertou, tirou do corpo. Então, às vezes acontece um EQM, né? A pessoa sai e começa a ver o mundo espiritual, né? A consciência dela. Então, para ela acordar para a vida, tá? Faz parte do processo. Então, o que mais? Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: pondo-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Então, veredas são caminho. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos. Então, que caminho é esse, pessoal? Você vê que as pessoas tinham ali suas religiões, seus naquele tempo. Então, Jeremias chegou lá, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pela vereda antiga. Então, pergunte pelo caminho antigo, que é Cristo. Esse caminho antigo é Cristo. É o caminho que Deus preparou para a gente se conectar com esse Deus vivo, com esse Criador. Qual é o bom caminho? Então, pessoal, qual é o bom caminho? Vocês sabem. Para vossas almas. Então, qual é o bom caminho? E andai por ele. Então, pergunte lá qual é o bom caminho e ande por ele. E acharei descanso para vossas almas. Então, é o que Cristo fala: vinde todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei e darei descanso
as vossas almas. Então, esse caminho que estava ali, Jeremias falando, era o caminho que era Cristo. Mas o que é que eles falaram lá? Mas eles disseram, não andaremos. Então, é a mesma coisa hoje. Venha para o caminho de Cristo, entre na frequência de Cristo. Está falando aqui, venha que isso aqui. As pessoas, não quero esse caminho, não. Esse caminho é muito apertado, é muito estreito. Não, esse caminho aí não dá para a gente, não. A gente não quer, não. Então, é a mesma coisa hoje. Todo mundo rejeitando a Cristo. O verdadeiro caminho que leva ao Pai, ao Criador, ao Deus vivo, a sua conexão. É isso que está acontecendo, pessoal. Então, rejeitando o caminho de Cristo. Então, Cristo está batendo, porque esse caminho é para a consciência, é para a alma da pessoa. Por isso que ele vai encontrar descanso para vossas almas. Então, é um caminho para a sua consciência. E o caminho da nossa consciência é Cristo. Quando a gente aceita Cristo no nosso coração, ele brilha como a estrela d'alva em nosso coração, a gente entra nessa frequência evoluída, começa a ter amor, começa a vibrar no amor, na alegria, na paz. Então, a gente está nesse caminho, tá? E é difícil permanecer, tá? Porque o caminho vai ficando estreito, vai ficando difícil. E aí não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso. Faz parte, tá, do jogo. Então, que mais? Jeremias 29, versículo 13. E buscar-me-ei e me acharei quando buscardes de todo o vosso coração. Então, tem que ser de todo o vosso coração, de toda a alma, né? Todo entendimento. É o primeiro mandamento para você encontrar esse caminho. Porque se você vai buscar a Deus, tá? A sua consciência, e não for buscar de todo o vosso coração, você não vai encontrar esse Deus. Você vai encontrar outros deuses aí, tá? São prometidos aí, dizendo que é Deus, você vai encontrar outros deuses. Mas o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é a gente entrar nesse caminho, a nossa consciência, mas entrar com verdade de todo o nosso coração. Senão a gente não encontra. Aí você vai ficar perguntando, igual os ateus: cadê Deus? Deus não existe, não, rapaz. Isso é conversa aí do irmão Samuel, é conversa aí dessas pessoas que ficam falando que Deus existe. Cadê Deus? Você não vai encontrar. Porque aí você vai pensar que é o caminho que inventaram aí, as matrículas religiosas. Vem aqui, você vai encontrar Jesus. Tem muita gente hoje aí, já há mais de ano nesses grupos religiosos, e nunca teve encontro real com Cristo, com esse Deus. Não teve. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que dizer a verdade a vocês aqui, tá? E cada um tome a sua consciência, tá? Vamos lá? Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, tem que levantar. Levanta-te, desperta, porque vai resplandecer a luz, a tua luz, né? Vem a tua luz. Então, você tem que levantar e praticar, você tem que buscar desenvolver essa luz, porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Então, essa glória, essa luz vai irradiar através da sua vida. Será que você vai permitir que a estrela da manhã, a estrela d'alva, a luz do Senhor, brilhe no seu coração, na sua alma? É uma pergunta, né? Você vai cantar música de todo o coração, como os evangélicos fazem? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tua mão está tudo vencer. Te entender. Resposta é aqui. Eu esqueci a letra, tá? Mas graças a Deus, tá? Você vai deixar essa estrela da manhã nascer no vosso coração? Aí é você que tem que analisar, tá, pessoal?
Aí o que mais? Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, vocês são a luz, então não pode colocar lá a luz escondida. A luz não pode. Então, por isso que a espiritualidade, tá? Todo aquele que é espiritual, ele é luz, ele é empurrado para cima, ele é empurrado, seja qual for. Então, a luz nunca pode ficar, porque você tem que clarear, você tem que ser o que clarear as outras pessoas que estão na treva. Por isso que eu tô aqui, ó. Olha o que a espiritualidade me empurrou para eu vir para uma rede aqui social que se chama YouTube, né? Olha quantas pessoas agora estão me assistindo. Nem sei, nem todo tipo de consciência está me assistindo aqui, tá, pessoal? Porque não se pode esconder. Aquele que a luz está brilhando, não se pode esconder. Tem o conhecimento, a informação, tem a conexão com Deus, não pode ficar escondido. Não se esconde uma cidade edificada. Então não pode. Se edificou a casa, não pode esconder atrás do monte, né? Então, aí o que mais? Atos 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz do gentio, para que seja de salvação até os confins da terra. Então, Paulo, né, pessoal? Cristo, então foi por isso que Paulo falou, Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso significa que Paulo, né, ele estava sendo levado, ele pôs ele como luz para o gentio. Então, Paulo deixou Cristo nascer essa estrela da manhã no coração dele, o qual ele se tornou luz para o gentio, para a salvação até os confins da terra. É por isso que ele declarou: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Será que você fala isso, pessoal? Então, é um cara que tinha uma fé muito inabalável, tá, pessoal? Uma fé muito poderosa, porque ele teve um encontro real com Cristo, tá? Então, ele sabia o que estava. Então, ele deixou Cristo, essa estrela da manhã, nascer no coração dele, né? És a nossa estrela da manhã. Nananã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencido. Então, Paulo deixou e Deus colocou, pôs ele como luz para o gentio, seja para a salvação até os confins da terra. Então, é isso que aconteceu, tá, pessoal? Então, o que mais? Daniel 2:22. Olha aí, Daniel, aí, o livro de Daniel, pessoal. Vamos ler. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, não adianta, tá, pessoal? A gente enganar a Deus, tá? Os seres elevados também espirituais, tá? Não adianta, porque Deus está sondando o nosso coração, o nosso ser, e conhece quem está em treva e quem está em luz. Por quê? Com ele mora a luz. Então, com ele mora todo o conhecimento, toda a sabedoria está escondida. Então, aonde está a sabedoria escondida desse Deus? Está em Cristo. Porque Cristo é a sabedoria, era o tesouro que estava escondido há séculos. É o que o apóstolo Paulo fala. Entende? Não adianta, tá, pessoal? Ele conhece, ele sabe quem é que está, quem é dele, quem é espiritual, quem é luz, e ele sabe quem está no. Então, os falsos profetas aí, não adianta, tá? Você vai colocar máscara aí, enganar os corações do inocente, mas Deus conhece você. Ele sabe aonde você está vibrando, tá? Se você está na luz nele mesmo, por isso que muito naquele dia vai receber essa palavra.
apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, não teve comunhão com Cristo. A parte de mim, eu não conheço você. Nossa, pessoal, vai ser dura essa palavra, tá? Mas é isso, faz parte aí do jogo aqui, tá? Então, 1 João 1,5. Vamos ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Então, é claro, tá, pessoal? E os apóstolos estavam anunciando que Deus era uma luz, que a gente precisava se conectar a essa luz, a essa frequência. Então, luz significa, quer dizer que é uma fonte de energia. Então, Deus é uma fonte de energia, de luz, que vai trazer luz para a gente. Então, se a gente se conectar a essa fonte, a gente recebe a luz. Se você está desconectado, você não tem luz. É claro, pessoal. Então, olha o que João fala, 1 João 5, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus não há treva nenhuma, só é luz, só é entendimento para o bem, só é entendimento, amor, a luz. Então, se a gente se conecta, a gente recebe essa frequência, essa luz, desse amor, dessa alegria. Então, como é que a gente faz isso? Se conectando à nossa parte divina, à nossa alma de luz. Aí a gente se conecta. Era a mensagem que dele ouvimos, então, de Cristo. Os apóstolos ouvimos isso de Cristo e vos anunciamos agora que Deus é luz. Porque você precisa se conectar. Entende? É isso que João estava falando para você. Então, o que mais? Salmo 119, 130. A exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Então, quando você está se expondo à palavra, tá? Você está se alimentando da palavra de Deus, vai dar luz à sua consciência. Vai trazer luz, vai fazer com que você se conecte, entre nessa frequência. Vai dar entendimento aos simples. Então, aos simples, não os orgulhosos, não os soberbos, não esses tipos de pessoas. Então, quanto mais você se torna humilde, simples, tá? Uma espiritualidade simples, tá? Por isso que a espiritualidade que eu passo aqui, uma espiritualidade simples, a maneira de eu me expressar simples, essas coisas é importante, tá, pessoal? Para que você receba entendimento desse Deus. Porque esse Deus ele está com humildes e com simples. O Deus verdadeiro, tá? O Deus, como é que falso aí? O Deus, ele está com os soberbos, com os, tá? É outro Deus. Mas o Deus do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está com o humilde e com o simples. Então, quando a gente começa a exposição da tua palavra, ouvir a palavra, então, a gente está pegando o entendimento. E Deus está dando àqueles que é simples. Aqueles que dizem, já sei, eu sei disso, eu já sei. Então, esses daí, tá, pessoal? Pode fechar para você o entendimento espiritual. A gente sempre estamos aprendendo. Eu sempre estou aqui aprendendo. Por mais que eu sei, estou ensinando algumas coisas a você, eu estou sempre aqui humilde, aprendendo com vocês, aprendendo com a espiritualidade, aprendendo com meus erros, tá? Faz parte, tá? O que mais, pessoal? Salmo 37, versículos 5 e 6. Vamos ver aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então, pessoal, entrega o teu caminho ao Senhor. Quem é que vai entregar o caminho ao Senhor? Quem é, pessoal? A sua consciência. Confia nele. Então, confia nesse Deus. Você não está vendo, mas confie nele. Ele está em você.
e ele tudo fará. E ele fará sobressair a sua justiça como a luz. Então, quando você começa a trabalhar essa frequência, tá? A da sua alma. Então, começa a justiça, você praticar a justiça, você começa a andar certo, você começa a fazer o bem. Então, a justiça vai sair sobre a sua vida como a luz, então, como um entendimento. E o teu juízo, então, o teu juízo, você vai ser como o meio-dia, então vai ser luz. Então, não vai haver julgamento para você. Você saiu do julgamento. Entende, pessoal? Mas o que é que a gente faz? A gente não entrega, pessoal. A gente não passa o controle, não deixa a gente ser guiado por esse Espírito de Deus. Esse Espírito da verdade, a gente quer guiar a nossa vida aqui. Mas você não sabe jogar o jogo aqui, tá? Você não sabe jogar. Esse jogo aqui é difícil. Esse jogo da vida. Eu tenho até um vídeo, né? Que eu falo o que é o jogo da vida. Tá aqui no meu canal. Você não sabe jogar. Então, o que é que você tem que fazer? Passa o controle. Passa com Deus. Controla. Eu não sei, me ajude aí, por favor. Isso é você entregar a consciência, né? Estar entregue confiando na direção do Espírito. Então, você tem que confiar. Aqui tudo é de intuição, é tudo no direcionamento do Espírito. Meus vídeos, tudo aqui é isso. É para aqueles que crê, é para aqueles que andam nessa direção. Tá? Confia nele e tudo fará. E ele tudo fará. Sobressair a tua justiça como a luz. Então, você vai irradiar essa luz, sabedoria, né? Amor, conhecimento, então, essas frequências. E o teu juízo como meio-dia. Então, meio-dia que sua luz está muito brilhando. Então, não tem julgamento para você. Tá certo, pessoal? Acabamos de acabar. Acabamos esse tema, né? Foi até a quarta parte, né, pessoal? Hoje é a quarta parte que a gente termina esse tema, tá? Agradecer a vocês, espero que vocês. Agradecer a vocês que eu vi que vocês estão acompanhando, tá? Me deram uma audiência muito boa aí, tá? O tema é instigante, né, pessoal? Na hora que a pessoa vê lá alma de luz espiritual, então isso instiga as pessoas, tá? Então agradecer a vocês, tá? Por me dar essa. Espero que vocês assistam a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte para você entender sobre essa alma de luz, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, essa espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!